Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar aqui a nossa última transmissão da Super Live de fundos imobiliários. Eu sou a Raquel Sá, economista aqui da assessoria exclusiva da XP Investimentos. E nosso último convidado hoje, muito especial, é o Rodrigo Abud, desculpa, fala VBI ou VBI? Nunca sei. VBI, VBI, vamos, vamos em brasileiro. português brasileiro. É. Perfeito. Bom, bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer para a gente da VBI estar aqui debatendo, expondo ideias, discutindo com o pessoal de mercado, tentando esclarecer algumas dúvidas, se é que é possível num ambiente desse, né? Mas Sim. É sempre muito bom para a gente, é muito interessante estar aqui e debater as ideias, tá? Então, mais uma vez, a gente agradece aí a oportunidade e vamos lá, vamos começar. Ah, legal. Eu não sei se você, enfim, teve a oportunidade de acompanhar, mas a gente está aqui na 11ª hora de live, tá? Falando ao vivo aqui para os clientes da XP, enfim, para todo mundo que está aí entrando na página de assessoria live, para os clientes, para os futuros clientes da XP, é sobre fundos imobiliários. Então, está sendo um dia bem intenso aqui para falar do mercado imobiliário. Bom, a nossa última, o tema aqui da nossa última sessão é sobre como saber a melhor hora para trocar os FIIs da carteira. Mas eu acho que antes da gente entrar nisso, por que você não conta um pouquinho da VBI, enfim, como é que é o trabalho de vocês lá, onde que vocês estão focando? Acho que isso vai ser bacana para ir para o nosso público. Maravilha. Bom, antes de mais nada, apresentando aqui um pouco da casa, né, e da equipe, a VBI é uma empresa, uma gestora de recursos de investimentos imobiliários, única e exclusivamente, tá? A gente está no mercado desde 2006, tá? Então a gente já tem aí 14 anos de gestão em investimentos imobiliários, então essa não é a primeira crise que a gente enfrenta no mercado, já passamos por outras, tá? A gente administra hoje, a gente tem gestão de recursos de investidores estrangeiros, né, offshore, ou seja, pessoal que investe em imobiliário, ainda exposto em dólar, né, e temos a gestão dos fundos imobiliários abertos, listados, tá? Então a gente hoje administra aí um total de investidores estrangeiros, algo em torno de 1,1 bilhões de dólares, tá? E no mercado local a gente está aí com 1,8 bi de reais sob gestão. Tá, nos diversos segmentos, cada um dos segmentos ele é gerido, cada um dos fundos de segmentos específicos ele é gerido por um sócio especialista da área, então com isso a gente consegue ter uma boa abrangência, uma boa capilaridade no mercado. Tá? Então a gente Legal. já viveu outras situações, já está calejado como gestor, já passamos por momentos desafiadores, e eles acabam sendo, na verdade, uma grande oportunidade, tá? Então, é por isso que é bastante interessante esse tema, porque são em momentos como esses que o investidor estratégico consegue se posicionar e ganhar bastante dinheiro, né? Aproveitar bastante o mercado. Tem que ter, não, com certeza, eu acho que a gente tem falado isso bastante aqui, a gente tem muito, enfim, cliente, investidor que está muito empolgado, eu acho que o que a gente sempre diz eu sempre indico um gestor, então vamos ver com quem sabe o que faz, né? Eu acho que o que se vê muito nesse setor de FII, o que me perguntam muito, né, clientes em reuniões, etc., é assim, mas o que você acha sobre o mercado, assim, de FII? Será que eu devo sair? Será que eu devo ficar? E aí a minha resposta é sempre, poxa, mercado de FII é a mesma coisa que você perguntar para mim, mercado de ações. Existem muitos FIIs diferentes, cada um com a sua estratégia, cada um com o seu foco, enfim, é muito difícil te dar uma resposta assim, né, esse ou aquele. Vocês têm lá na VBI algum setor específico preferido, ou enfim, vocês têm fundos específicos em algum setor ou outro, ou é mais geral? Não, então, a empresa, né, a gente hoje está dividido em
em 6 verticais, tá? Então a gente tem atuação no mercado de properties, tá? No escritório, nas grandes lajes, a gente tem atuação em logística, a gente tem a atuação em residencial, a gente tem a atuação em shopping centers, a gente tem a atuação em CRIs, a gente tem uma nova vertente que a gente começou há pouco tempo, que é de residencial estudantil, e mais recentemente a gente tem também um fundo de fundo que, na verdade, é um apanhado de tudo. Tá? Então a gente monitora a gente tem que monitorar todos os mercados muito próximo, de uma forma muito próxima, porque nós temos exposição a todos eles. Tá? Alguns são fundos abertos, tá? Então, para falar dos fundos abertos que a gente tem listado em bolsa, a gente tem o LVBI, que é um fundo de logística, a gente tem o CVBI, que é um fundo de CRI, e a gente tem o RVBI, que é um fundo de fundos. Tá? Esses são os fundos abertos listados. Mas a gente tem atuação nos diversos segmentos imobiliários. Então, a gente tem que acompanhar cada um deles, né, saber das movimentações, saber do que está acontecendo, as demandas dos inquilinos, o que estão fazendo os concorrentes. Cada uma dessas verticais hoje nossa, a gente tem que ter uma atuação bastante próxima, bastante completa da situação de mercado, né? E com isso a gente acaba vivendo ali, tendo a experiência diária, sentindo na pele quais os setores que reagem de uma forma mais rápida, seja para bom ou seja para ruim, né? Ou quais são aqueles mais resilientes, quais aqueles que tendem a atravessar um pouco melhor uma situação de volatilidade ou de instabilidade como essa que a gente está passando, né? Então a gente tem uma cobertura bem completa de todos os setores imobiliários, né? Perfeito. Pensando aqui na pergunta aqui, né, que enfim, guia a nossa conversa, que como ser a melhor hora para trocar os FIIs da carteira. Pensando no que você colocou, que vocês têm uma exposição aí a todos os setores, que vocês conseguem sentir de perto qual que sofre mais, qual que, enfim, sofre menos. No momento como esse, de incerteza, né, aqui com o coronavírus, tendo coronavírus em vista, tendo, enfim, toda essa incerteza com a quarentena, tem alguns... você acha que é o momento, não, agora é melhor, não vou sair, mas é melhor eu troco um de shopping por um de galpão logístico, enfim, não entendo nada de FII, só fazendo aqui um exemplo muito leigo. Não, vamos lá, acho que é importante contextualizar um pouco, né, essa dúvida, muita gente pergunta, né, o que eu faço agora, qual que é a melhor recomendação para um momento como esse. Vamos lá, nós estamos dentro de um cenário macroeconômico, nós estamos num cenário cruzando uma crise hoje, né, daquelas sem precedente no cenário econômico, a gente não sabe, é muito incerto, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Acho que se a gente tivesse tido essa live, né, como a gente teve há 3 dias atrás, o cenário era mais desesperador, a gente teve, nesses últimos 3 dias, os fundos, de uma certa maneira, fôlego, né? Em torno de 15, deram um fôlego, deram uma nova coragem, né? Mas o cenário ainda não o céu ainda está nublado, ainda não abriu, né? Nós temos um cenário, nós temos umas projeções, todo dia estamos revendo as projeções econômicas, né, de crescimento, de PIB, a gente ainda está totalmente incerto de quanto tempo vai durar esse lockdown, né? Quanto tempo essa paradeira na economia vai se alongar, e isso faz com que a gente tenha que rever as análises dia a dia, não tem como, ou quiçá hora a hora, né? Não tem como a gente falar, não, poxa, olha, já realoquei, já rebalancei minha carteira, tá tudo certo, eu estou pronto para cruzar esse crime. Não tem como a gente fazer isso, então vamos viver um dia de cada vez, né? Indo um pouco, entrando um pouco mais especificamente no nosso mercado, ou, primeiramente, falando do mercado de investimento de renda variável, né? Bolsa, ações, de uma maneira geral. Qual é a máxima do mercado? Vamos comprar na baixa, vender na alta, né? Essa é a forma. Como é que se ganha dinheiro? É isso, né? É a fórmula mágica, tá bom? É a fórmula mágica, é muito fácil. Poxa, deixa comigo, eu compro na baixa, vendo na alta, né? Tá tudo certo. Agora vamos lá. No dia a dia, como é que é o impacto disso no dia a dia, né? Gente, não tem jeito, a gente acaba, principalmente num cenário como esse, hoje a gente está num cenário de investimento de fundo imobiliário, numa crescente sem
precedentes. A gente bateu aí os 720 mil investidores, pessoas físicas, né, investindo em fundo imobiliário, que para a gente, que está há muito tempo no mercado, poxa, é um número inimaginável. Tá? Eu lembro os fundos que a gente trabalhava em 2000, 2001, gente, não chegava quando bateu 5 mil, 10 mil investidores, era festa. Né? Hoje nós estamos com 720 mil. Poxa, isso dá uma liquidez, dá um giro no mercado, que é muito interessante. Por outro lado, qual que é o pênalti dessa situação? Qual que é o principal fator de preocupação? Nós estamos falando de muitos investidores, pessoas físicas, investindo pela primeira vez no setor. Né? Isso gera qual tipo de instabilidade? Pode gerar um pânico emocional. Tá? Poxa, eu estou lá. Eu estou com a minha alocação em fundo imobiliário. Todo mundo me falou que eu ia comprar esse fundo imobiliário, ele ia render 7, 7,5, 8, 6, né, o que quer que seja. Mas todo mundo falava num rendimento do primeiro ano. Exatamente. E o pessoal acabava investindo, né, no emocional, falando, poxa, o CDI está 4, 4,5, 5, eu estou investindo num fundo imobiliário que está me pagando 7, líquido de imposto, poxa, eu estou investindo num cenário aqui que eu estou ganhando 150 do CDI, maravilha, né? Mas o que muitas vezes o pessoal esquece de levar em conta é que fundo imobiliário é renda variável e renda variável varia. Né? Então, acho que muita gente causou... Coisa nova muita de gente mercado, teve, mas muita gente, a gente ouvia muito isso de clientes, que infelizmente, como o fundo imobiliário, ele tem, né, essa renda, enfim, ele cresceu por muito, nos últimos anos teve um boom muito positivo, né, você teve essa renda certa aí, que, não, quanto falou que ia me pagar, me pagou até mais, e a pessoa dava uma ignorada que até mais é uma variável, né, também é volatilidade uma para cima, e muita gente via o fundo imobiliário como renda fixa, né? O que está completamente equivocado, né? Você tem que estar preparado para ter a volatilidade de uma renda variável, tanto para cima quanto para baixo, né? Exato. Então, assim, essa variável, né, essa componente de mercado, o pessoal por muito tempo ignorou, né? O que eles viam? Poxa, eu estou entrando nesse fundo, ele vai me pagar 7% de renda, de retorno. Ainda tem uma possibilidade de valorização da cota. Então, nós estamos lá. Eu comprei a 100, eu estou ganhando 7,5, essa cota ainda vai para 125, 130, poxa, que maravilha, que sonho que é, o fundo imobiliário é a melhor coisa, né? E começa essa exposição. A nossa dúvida dentro da VBI sempre foi qual é o apetite ou a estabilidade desse mercado novo que está se criando para as primeiras variações, para as primeiras oscilações de mercado. Né? Então, qual o fator emocional que vem à tona num cenário desses e o investimento racional, né? Então, a pessoa física sempre tende a ser aquele primeiro mercado que tende a sentir um certo pânico, né, quando vê aquela coisa desvalorizando. Pessoal, essa é a hora que calma, né? Aí vamos separar em dois, né? O pessoal que precisa daquilo, é uma renda, né, recorrente, que eu preciso daquilo como uma reserva imediata, ou o pessoal que está pensando no médio e longo prazo. Quem está pensando no médio e longo prazo, gente, agora não é hora, tá? Vamos lá. Segura a respiração, não olha, desliga o computador, aproveita o home office, não entra na corretora, porque marcar mercado todo dia é uma loucura, né? Então, vamos lá. É sempre bom lembrar, assim, qual que é o grande atrativo do fundo imobiliário? Nós estamos investindo em ativos reais, tijolo, fundamento, né? Imóvel, toda aquela coisa que o brasileiro sempre sentiu, poxa, eu gosto de investir em imóvel, eu sou patrimonialista. O fundo imobiliário nada mais é do que uma possibilidade de investimento nesse setor num mercado de uma forma mais ágil, mais líquida e mais rápida, que é o mercado sem de bolsa, toda aquela dor de cabeça, né? Tem toda aquela dor de cabeça. Documentação, né? Passar, enfim, pôr no nome, aí não saber se na hora que você vai precisar, você vai ter aquela liquidez mesmo daquela casa, naquele lugar, né? Exato, né? Sem dúvida. Então, assim, ele é uma alternativa de investimento bastante interessante.
né? E aí, quando você vai investir, essa é uma coisa que a gente sempre também tentou brigar, explicar para o mercado, né? Quando você vai investir, pensa como se você estivesse investindo em um imóvel ou em um pool de imóveis. Analisa ali qual a qualidade do imóvel, né? Quais são os pontos que você analisa quando você vai investir no imóvel? Ah, poxa, a localização, as especificações técnicas, quem são os inquilinos, a qualidade de crédito dos inquilinos, o tipo de contrato, o valor de locação. Então, fazendo todas essas análises fundamentalistas, está construindo o valor do fundo imobiliário de baixo para cima, assim, olha, esse investimento, estamos falando em galpões logísticos, tá? Esses galpões logísticos estão bem localizados, são bons, bons inquilinos, eu gosto. Vamos para a segunda etapa. Quem é o gestor? Né? Quem está fazendo a administração? Quem que está olhando todos esses dados, né? Quem está olhando todos aqueles dados? Você está contratando um prestador de serviços, como qualquer outro que você possa ter. Quando você vai escolher o seu advogado, poxa, você não vai olhar quem é o advogado, não vai buscar referência no mercado. Quando você vai contratar o seu médico, eu preciso de um ortopedista, né? Você vai buscar referência, você vai analisar. O gestor imobiliário, ele tem que passar pela mesma triagem, pelo mesmo crivo, né? Então, muitas vezes, assim, na experiência que a gente tem de mercado, muitas vezes chega e fala, não, pera, eu prefiro esse porque é 9% e não ao outro porque é 7%. Não é assim que a gente decide o investimento imobiliário. E é num momento desses de volatilidade que a verdade vem à tona, né? Então, assim... Quem que está gerindo, né? Quem que está olhando... Exato, a qualidade do imóvel, da carteira que você tem ali por trás, né? Até para discutir, bom, como é que nós vamos passar esse cenário? Como é que nós vamos passar por esse momento? Né? A minha carteira, o meu investimento é defensivo, é resiliente, ele tem condições de passar bem por um momento desses? Maravilha, vamos em frente. A renda não tende a cair, ou se ela cair, tiver alguma oscilação, se tiver alguma decisão estratégica, vamos segurar a caixa para cruzar esse momento. Você saiba que o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir semestralmente todos os proventos da receita de aluguel. Então, basicamente, é uma gestão de caixa ali, né? Não é motivo para desespero. Na outra ponta, quem tem oportunidade, quem tem reservas, quem tem alguma economia, gente, poxa, que momento bom para a gente fazer uma alocação agora. Mas se o fundo imobiliário vinha numa crescente, ele tem os seus méritos, ele tem o seu potencial, ele tem suas peculiaridades positivas, poxa, e estava todo mundo investindo em fundos com cota 100, que estava chegando a 120, 130, 140, imagina agora que elas estão batendo, em alguns casos, 60, 70 reais, ou seja, 30% abaixo. Nós estamos chegando num momento onde não é que os fundos estão abaixo do valor patrimonial, isso a grande maioria deles hoje está. Né? Então, o que é? Eles estão abaixo do valor da última avaliação dele de mercado. Maravilha, mas o mercado mudou. Muitos fundos estão chegando abaixo daquele custo de reposição. O que seria isso? O custo da construção do imóvel. Se eu comprar um terreno, se eu fizer uma obra... Tem uma coisa lá, né? Vale alguma coisa. Vale alguma coisa. E os fundos estão chegando abaixo disso. Né? Então, poxa... não é hora, é hora de comprar. Voltando ao que a gente falou da máxima de como investir no mercado de renda variável. Compra na baixa, vende na alta. Agora é um excelente momento para entrar. Né? Então, essa é uma das diretrizes da força ali que a gente está tentando perseguir dentro da VBI e tentando utilizar essa oportunidade de mercado ao máximo. Perfeito. Acho que isso responde aqui a pergunta de um dos nossos, uma das pessoas aqui que perguntou no YouTube aqui, porque, né, devido à volatilidade do mercado, esse é um bom momento de entrar no fundo imobiliário, então a resposta é um sonoro sim, é um ótimo momento, né, escolha bem, escolha seu gestor, tá um momento aí muito positivo, porque eu acho que é o que a gente tem falado muito aqui na XP em termos de mercado como um todo, os fundamentos estão aí, né, então é bom saber que é um momento de você olhar para o médio e longo prazo, não para você entrar hoje e sair amanhã, mas os fundamentos eles continuam aí, né? Então, os fundamentos que levaram ao crescimento dos fundos imobiliários nos últimos meses, não é que eles desapareceram, né? Principalmente quando a gente está falando de imóveis, né? Então, é o que você falou, eles estão aí, né? Então, não, sem dúvida. Então, agora seria o momento mais
oportuno para entrar, né? Se todo mundo gostava do fundo imobiliário nos patamares aí de 30 dias atrás, agora deveria gostar mais, né? E se possível, aumentar a exposição. Agora, na outra ponta, realizar de jeito nenhum, né? Vamos em frente, agora não é hora. Perfeito. Quem puder passar incólume por esse momento, segura, sem realizar nada. Vamos em frente. Não ceda ao pânico, né? Não ceda ao movimento de manada que está indo... Não, desliga. Desliga o home broker. Não, se não for para entrar agora, se não for para entrar, só desliga. Não passa essa agonia, porque é agoniante mesmo. Dia a dia, você olhar ali na tela, tem dias de brincadeira, dias de tela toda vermelha, você fala, meu Deus, perdi 10% hoje do meu patrimônio. Calma, você vai realizar. A gente perde quando a gente realiza. Né? É verdade. Então, não você perdeu se você tirou. Segue em frente, né? Esse é o momento oportuno, a gente já passou por isso em outros momentos, né? Então, o mercado volta. Tá? Então, agora é a oportunidade, sem dúvida. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, tem duas perguntas, bom, algumas perguntas sobre shopping, você mencionou que vocês têm posição aí em shopping, muita gente, muito cliente também está me perguntando se qual que é o racional dos shoppings agora, né, com os shoppings fechados, qual que é o posicionamento de vocês aí na VBI sobre esses ativos? Olha, eu acho que assim, é parte do trabalho do gestor estar conectado com seus inquilinos, com seus imóveis, né? Tá atualizado na realidade que está acontecendo. Não adianta chegar e falar, não, eu estou fazendo uma gestão bastante austera, não vou ceder em nada, porque, né? O momento não é para isso. Cada um de nós tem que fazer, tem que dar a sua contribuição, tem que entender o momento que nós estamos cruzando, né? Então, no cenário de shopping center, ele é o primeiro mercado, né? Um dos primeiros mercados a serem diretamente impactados. Os shoppings foram obrigados a fechar, né? Então, não tem jeito. Os shoppings, eles já vinham de um cenário bastante difícil, né? A gente passou aí de 14 a 17, 18, aí um momento bastante difícil, onde os shoppings já vinham apanhando bastante, tá? Os lojistas já vinham cansados, já vinham com cicatrizes ali. Então, a gente teve um respiro ali em 2019 e agora vem de novo uma pá de cal, que é vamos fechar os shoppings. Maravilha, não adianta a gente querer brigar aí na contramão do mercado, né? Vamos fechar do governo, né? E do governo, e de toda a mobilização que nós estamos passando, né? Na outra ponta, é muito oportuna a retenção do caixa, né? Você trabalhar com caixa agora é muito importante, então segurar os dividendos ou segurar a distribuição, ela acaba sendo bastante oportuna. Se eu tivesse um fundo aberto de shopping, eu faria o mesmo, tá? Os nossos fundos são fechados, as nossas posições de shopping são fechadas, mas nós estamos fazendo o mesmo, nós estamos preservando caixa, tá? Não é momento de distribuição, de nada, é momento da gente ceder. O shopping, ele tem uma componente ali diferente de outros mercados, onde o aluguel e o condomínio, eles são muito próximos, tá? Então, assim, você sai de um aluguel positivo, né? Quando está tudo funcionando bem, você sai de um aluguel positivo de R$100 o metro quadrado, e esse lojista, ele tem um custo total de ocupação, muitas vezes, dependendo do molde, de 200, ou seja, ele paga 100 para você, ele paga outros 100 de despesas. A partir do momento que ele não tem condições, ele não tem fluxo de caixa, ele não tem oxigênio para pagar nem as despesas, momento, né? Ele não consegue pagar as despesas. Então, o proprietário, ele deixa de receber 100 e tem que pagar 100. Então, o gap é 200. Não é que nós estamos falando, não, deixou de pagar única e exclusivamente, o resto continua maravilha. Não. Você deixa de receber 100, você tem que aportar mais 100. Né? Então, você tem um gap de 200. Então, a preservação de caixa é fundamental. Ela é aquilo que deve ser feito nesse momento. Tá? Perfeito. Qual é o impacto direto? Poxa, os shoppings não vão mais distribuir, os shoppings eles vão segurar rendimento. Não é isso, o shopping não pode, ele está fazendo uma gestão de caixa para que possa passar pelo período, chegar ao final do semestre numa situação tranquila, sem ter que chamar aporte dos cotistas, que esse sim seria o pior cenário. Né? Então, poxa, vamos reter a distribuição, vamos passar por esse momento onde a gente vai ter alguma necessidade de caixa. Segura o dividendo. Qual é o impacto direto disso na Bolsa, né? no mercado público? As cotas caem. Então, assim, os shoppings foram os mais afetados por esse momento que nós estamos passando.
Tá? Perfeito. O que significa isso? Pessoal, não é hora de vender, não é hora de pânico, tá? De novo, a menos que você precise daquela receita mensal para o pagamento das despesas imediatas, tá? Mas por uma questão, não, os shoppings acabaram? Não, de jeito Não, nenhum. os shoppings estão lá e eles vão continuar lá, eles estão existindo, né? operacionais, né? Sim. Na outra ponta, o que acontece? Poxa, as cotas do shopping caíram 40%. Né? Gente, um shopping derrete de valor 40% em 30 dias, em 15 dias, 10 dias, como nós estamos passando, de jeito nenhum. Né? Então, ele teve uma reação exagerada do mercado. Então, poxa, o shopping pode ser, tá, naquela oportunidade de mercado, poxa, o shopping pode ser uma daquelas principais oportunidades. Tá? Imagina só, um shopping que valia um fundo que valia 120, ele cai 40%, né? Ele caiu 50%, ele foi para 70%. Se ele voltar para o 120%, nós estamos falando aí de baixo para cima, ele tem que ter uma valorização de 70%. Né? Ele vai voltar? Para voltar, poxa, indica que ele vai voltar. Né? Então, se eu entrar agora em shopping, é uma excelente oportunidade. Eu tenho que ter estômago para isso? Muito. Tá? Porque ele pode cair mais? Pode cair mais. Né? A gente, se essa situação se perdura por mais tempo, poxa, o shopping vai queimando também o combustível dele. Né? O gestor, o fundo vai queimando o combustível dele. Então, assim, pode cair mais? Pode, mas se a gente olhar hoje, de onde nós estamos, para onde estávamos e onde a gente pode chegar, a gente tem uma capacidade aí de valorização dos seus 70%. Então, como ganho absoluto de capital, o shopping acaba sendo talvez uma das melhores oportunidades nesse momento, desde que eu tenha consciência de que eu posso passar períodos sem a distribuição de dividendo, ou se eu não estiver olhando para o dividendo imediato, para o yield, né, para aquela renda recorrente, se eu estiver olhando para a ganho de capital, o shopping pode ser uma excelente oportunidade para investimento. Perfeito. Tem bastante gente perguntando aqui para a gente que, enfim, tá chegando agora, né, nesse cenário de investimento em fundo imobiliário, gostaria de investir, tem algum, a gente falou aqui da pergunta, qual é a melhor hora de trocar os FIIs? Vocês têm alguma dica para quem quer entrar? Tem algum fundo que faça mais sentido entrar se você está no começo, que ele é mais volátil, menos volátil, e trocar? Tem alguma lógica de, se você está nesse momento, você troca por um assim ou assado? Qual que o que vocês pensam no investidor começando e para aquele que já está investindo e quando ele deveria trocar? Bom, vamos separar então a pergunta em dois. Trocar nesse momento, eu não acho que seja uma boa, um bom momento, tá? A menos assim que a desvalorização do teu fundo tenha sido menor, né? Tenha sido relativamente menor aí comparado com o IFIX ou comparado com os outros fundos, e a gente esteja falando numa possibilidade de um ganho futuro aqui de muito maior, tá? Então, se a gente for para quem está começando, e aí a gente depois retoma para quem a gente, quando no desfecho dessa análise, a gente volta um pouco para quem quer trocar de posição. Tá? Então, voltando aqui, fazendo uma análise primeiramente setorial, né? Quais são as oportunidades, quais são os melhores momentos de mercado. A gente falou um pouco do shopping center, que ele tem essa possibilidade de ganho real de capital, tá? Sem a renda recorrente por um período. Eu tenho que fazer uma análise simplista, eu compro vamos usar números aqui redondos, né? Eu compro pelos 70 e vendo lá na frente pelos 120, 130 que estava. Eu tenho um ganho de 70%, 80% em 5 anos. Poxa, é uma excelente oportunidade. Então, vamos olhar os outros setores, assim, e a gente tem feito essa análise diariamente por causa também do fundo de fundos que a gente tem, tá? Vamos olhar o outro setor, que eu acho que ele é o outro extremo daquilo que a gente está falando do shopping center, tá? Escritórios, principalmente aqueles AAA, boa localização, bons inquilinos, tá? Nesse momento, poxa, se o mercado inteiro caiu 30%, 40%, excelente momento para a gente entrar em escritórios. Vamos entrar nos fundos que tem office, que tem escritório por trás em boas localizações. Quando você vai olhar qual o desconto que eles estão negociando hoje em bolsa, muito pouco. Tá? Eles continuam com aquela renda, eles continuam pagando, eles já não eles estavam pagando seus 5, 5,5, 6 na grande maioria dos casos, caíram 10%, caíram, né?
15% em alguns casos? Sim, talvez, mas eles não caíram os mesmos 40%, tá? E eles hoje negociam aí a 6, 6,5%. Poxa, pode ser uma boa alternativa aí para quem, então, precisa daquela renda recorrente. Sim, precisa daquele que ainda está se mantendo, né? Aquele que se mantém, ele faz uma conta mensal, ele está mais preocupado na renda do que no ganho de capital. Então, Perfeito. acaba sendo uma boa oportunidade, tá? Porque nós estamos comprando qualidade, tijolo, localização, bons inquilinos. Então, o office acaba sendo uma boa oportunidade para quem fala, não, eu estou feliz com meus 6, 6,5. Se a gente for lembrar, gente, hoje nós estamos num cenário de CDI a 3,75. Está com uma projeção de mercado sem pressão de inflação. Então, a gente não tem muito por que alterar esse cenário de CDI. Com isso, um Office AAA pagando 6, 6,5 acaba sendo uma excelente alternativa para aquela renda recorrente. Ele é muito defensivo. Então, assim, o potencial de investimento no Office é muito menos ganho de capital, é muito mais renda recorrente. Perfeito. Então, ao analisar esses dois setores, nós cobrimos os extremos, tá, de alternativas de investimento. Perfeito. No meio disso, a gente tem outros dois setores. O logístico. Tá? O logístico, ele sofre, tá? A gente vê aí os fundos logísticos caindo também, seus 20%, 25%, ou seja, a queda deles é um pouco maior do que a de office, menor do que a de malls, tá? Em termos de mercado, isso eu digo porque a gente tem o nosso fundo de logística, a gente faz uma gestão bastante próxima dos nossos condomínios, dos nossos inquilinos, da dinâmica do dia a dia. Tá? A gente vê o seguinte, é um setor que ele pode vir a sofrer, não tenha dúvida, mas muito menos também. A gente vê aí, e a gente acompanha diariamente os dados, os acontecimentos nos Estados Unidos, a Amazon anunciando uma necessidade adicional de espaço logístico. Eu ia até perguntar isso, porque eu acho que esse setor logístico, do meu ponto de vista, assim, como economista, eu pensaria, né, eu tenderia a pensar que ele seria um setor com perspectivas positivas, porque se a gente está falando de muito aumento de compra online, que é o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, as lojas que têm bons canais online estão se saindo muito bem, né, em hipermercados ou até mesmo no varejo, enfim, mais geral, né, não aquele tão essencial, todas elas vão precisar dos galpões logísticos. Então, na minha lógica de economista, tá ótima ideia um galpão logístico agora, mas não sei se isso faz muito sentido. Não, faz total sentido, tá? Então, a gente tem feito esse acompanhamento diário, assim, mesmo que não tinha tanto uma atuação logística, uma atuação online tão forte, está se adequando para isso, né? Então, faz total sentido, tá? Há uma pressão, já era um fenômeno que já vinha acontecendo, já vinha impulsionando a demanda por galpões nos últimos meses ou anos, tá? E agora, de uma certa forma, se acentua, né? Com o fechamento do comércio presencial, o online acaba sendo a alternativa e a gente acaba vendo bastante os varejistas, de uma certa forma, se adequando de uma forma até forçada a isso. E isso, como a Amazon anunciou, outros varejistas também fazendo, gera uma necessidade momentânea por espaço interessante. Tá? Vão ter aqueles que vão sofrer? Sim, sem dúvida. Tá? Como todos os setores, não é que é uma maravilha o setor que passa incólume, que nada vai afetar. Vai afetar. Tá? Mas, assim, em termos de uma possibilidade de variação da renda, como a do shopping que vira zero, é menor, né? Acaba sendo, pode cair 10%, 15%, pode, né? Não tenha dúvida. Mas fundos com bons imóveis, bons inquilinos, né? Boa análise bem fundamentalista, ele acaba sendo uma alternativa até híbrida entre os dois mercados que a gente analisou. Um de total ganho de capital, tá? Que foi o shopping. No caso do logístico, poxa, eles caíram 20%, 25%, então para eles retomarem aquela posição, né, eles têm que valorizar seus 30%, 35%. Então, eu tenho uma componente de ganho de capital e eu tenho o yield. Tá? Os fundos logísticos, muitos deles foram ofertados ao mercado com uma projeção de yield inicial em torno dos seus 8%, 8,5%, tá? 7,5%, 8% que seja. Caiu 30%, esse fundo hoje, se eu comprar hoje ele em bolsa, ele está gerando um yield de 9,5%, 10%. Então, vamos imaginar que ele tenha 15%
de vacância, de inadimplência nesse cenário. Uhum. Ele volta, então, a pagar os patamares de 8,5%, tá? 8% que seja. Já é uma renda bastante interessante, tá? Com Sim. a possibilidade de ganho de capital futuro ainda. Então, Perfeito. o logístico, na nossa concepção, ele acaba sendo um segmento híbrido entre os dois extremos que a gente falou, entre o mall numa ponta, né, depreciado ali com gestão de caixa, com não distribuição de dividendo, e o office que está ali, né, pagando seus dividendos, com yield mais estável, sem grandes possibilidades de ganho de capital futuro. Né? Então, ele acaba sendo uma oportunidade interessante também. Tá? Isso tudo depende um pouco do horizonte ali, do modo, da necessidade, da alocação de portfólio, né, do investidor. E o quarto setor, então, que falta falar é o setor de CRI de papel. Tá? De papel, perfeito. De papel. Tá? Esses sempre foram um fundo, né, que ele sempre prioriza, ele tem um viés muito mais da renda recorrente, daquele yield, menos de ganho de capital. Então, se você pegar os principais fundos de papel, a cota não oscila tanto. Enquanto a gente via fundos de tijolo saindo do 100, batendo seus 140, 150 num determinado espaço de tempo, o fundo de papel ele oscila, ele tem menos essa variação de patrimonial, né, de ganho de apreciação do valor da cota. Por outro lado, ele distribui um yield mais estável ali, os fundos estavam distribuindo aí em torno de 6,5% a 8,5%. Né? Eu acho que vale, desculpa interromper, Rodrigo, eu acho que vale só para o nosso público explicar um pouquinho da diferença aí do fundo, né, de papel e o fundo de tijolo. Eu acho incrível, né, fundo de papel e tijolo, mas para explicar aí um pouco para os nossos, para nosso público aí, quais são as principais diferenças, que eu acho que elas são bem interessantes, né? Você pega um fundo de papel, você está falando de títulos de renda fixa relacionados ao setor imobiliário, né? Sim, sem dúvida. Assim, qual é a diferença do fundo de papel para o fundo de tijolo? Né? Como você já assim, o fundo de papel ele é, sem dúvida, um fundo que ele tem como lastro, né, dívidas imobiliárias. Tá? Então, ele tem como lastro ali certificados de recebíveis, né, ou seja, uma declaração de pagamento de um credor ali, de um tomador, de um proprietário de imóvel que tomou uma dívida, né, com a outra parte, falando, eu vou te pagar essa dívida aqui em tantas parcelas, em determinadas condições, com um juros pré-estabelecido. Né? Então, assim, diferente. O aluguel, ele varia com relação a um fundo de tijolo. O laço dele acaba sendo o aluguel, que varia de acordo com o mercado. O mercado subiu, o aluguel sobe, você ganha mais. O mercado caiu, né, o aluguel cai, você ganha mais. O fundo de CRI, ele é diferente. A renda dele tende a ser estável. Tá? Se você acordou que vai pagar 8%, você está ali, emitiu uma dívida, um papel, um CRI, né, que tem o cupom fixo, ali, vou te pagar 6, 6,5%, 7%, é aquilo. Se o mercado cair, ele tem que te pagar os 7%, se o mercado subir, ele vai te pagar os mesmos 7%. Então, ele tende a ser um fundo mais defensivo nesse sentido, né? Você tem uma maior previsibilidade daquilo que você está investindo, daquela renda que você está contratando desde o princípio, né? E por isso também você tem menos volatilidade patrimonial ou de mercado no valor da cota, tá? Então ele acaba, e com isso também ele sempre ofereceu um yield, né, uma distribuição um pouco maior do que os fundos de tijolo via de regra, tá? O que aconteceu nesse sentido? Os fundos hoje também caíram, os fundos de papel caíram, tá? Então, assim, quem tem esse viés mais de renda, não, eu preciso de renda imediata, e minha referência acaba sendo o CDI, o fundo de papel ele pode ser, então, uma excelente alternativa para investimento, tá? Porque tem fundos
muito bom. Tá? Para o E aí é investidor um importante, pouquinho mais conservador, né? o investidor é um pouco mais conservador. Então, já que Uhum. você é conservador, faça o dever de casa, analise muito bem o gestor, o volume, o tamanho do fundo, a Perfeito. diversificação. Por quê? Qual que é o pior cenário do fundo de papel? O cara tomou uma dívida ali, ele está sem o fluxo do aluguel, né, do imóvel dele, ele chega e fala, pessoal, eu não vou conseguir pagar a dívida esse mês. Né? E aí, o gestor ele passa esse problema para o gestor. Tem uma Uhum. possibilidade disso acontecer? Tem. Né? As casas mais experientes, as casas que já passaram por isso em outros ciclos, o que elas fazem? Quando elas vão estruturar essas dívidas, elas estruturam a dívida com maior colchão, com maior proteção, porque sabe que isso vai acontecer no futuro, em algum momento, em determinado momento, isso pode acontecer. Né? Uhum. Então, você faz uma dívida com maior cobertura, que isso tende a ser benéfico para você quando você cruza um momento desses. Né? Então, eu não vou comprometer o fluxo inteiro de caixa do tomador de crédito, né? Eu vou ter Uhum. uma coobrigação, ele vou ter uma garantia adicional, além do imóvel, do fluxo de caixa. Enfim, essas são aquelas coisas assim que a experiência do gestor vai dizer, né? Mais do que do gestor, na verdade, do estruturador do papel e do gestor quando ele vai comprar esse papel também. Tá? Perfeito, Então, perfeito. o que acontece no fundo de renda, do fundo de papel? Papel. Ele acaba, num cenário desse, você vê fundos muito bom, grandes, pulverizados, tá? Sem Uhum. concentração no único imóvel, sem concentração no único credor, tá? Que estão Perfeito. pagando yields extremamente generosos. Né? Uhum. Num cenário de retomada de mercado, ele recupera menos também, mas você vai ter uma renda recorrente muito maior. Né? Então, se você investir agora num fundo de papel que estava pagando 8, 8,5%, ele caiu 15%, você vai ter uma rentabilidade, uma possibilidade de resultado mensal em torno dos seus 10%. Isso acaba sendo excelente. Né? Porque quando passar isso aqui vai passar, nós vamos voltar e nós temos um CDI a 3,75. Aí, nesse momento, todo mundo vai querer correr para o fundo imobiliário. Né? E Sim, aí o mercado vai reagir, os preços vão subir e nós sim. vamos voltar para aqueles E yields quem que nós entrou estávamos. foi. Aham. E quem Exato. entrou, exatamente, teve vai ter um bom retorno. É, Então, assim, só para a gente uhum, fazer uma análise final aqui do que a gente falou dos 4 setores, tá? aham, A gente posiciona, né, lá na VB, a gente posiciona assim numa linha entre ganho de capital e renda recorrente, tá? A gente vê o shopping com maior possibilidade de ganho de capital no médio prazo, o escritório com maior previsibilidade, com menor oscilação na distribuição mensal. Tá? No meio desses dois, a gente vê o fundo de logística com aquele mix entre uma possibilidade interessante de ganho de capital e aquela renda recorrente também interessante nesse meio. Ele é mais um combinado entre os dois, ele continua com a renda recorrente dele e ele oferece uma possibilidade futura de ganho de capital. Tá? E o fundo de papel é um fundo que ele vai oferecer menos ganho de capital, mas ele vai oferecer uma renda um pouco mais generosa desde o perfeito. princípio do que comparado com o Office. Então, essa é uma análise, essa é Depende do que você quer, né? Você tem que exato, saber essa o que você conclusão precisa. setorial, assim, exato, que a gente faz, assim, quando eu coloco em perspectiva os 4 setores. É dessa forma que a gente classifica. E aí vou fazer a nossa alocação. Poxa, eu tenho uma reserva de capital que eu posso fazer um ganho futuro. Né? Uhum. Eu não vou olhar para a renda nesse momento, eu vou pensar exclusivamente no ganho futuro. Poxa, eu vou para shopping. Eu tenho uma parte do meu portfólio que eu tenho que ser um pouco mais defensivo. Vou para escritório. No Uhum. meio do caminho, eu faço um balanço entre os fundos de papel e os fundos logísticos. Tá? Essa seria o desfecho ali, a conclusão, né, daquilo que a gente falou das análises setoriais e das oportunidades em cada um dos fundos Perfeito. imobiliários. Aí, voltando para o início, poxa, é Quando é momento a hora de de eu trocar de posição, não, alocar? eventualmente de trocar de posição. Né? Perfeito. Poxa, eu estou aqui numa posição interessante de um fundo de office que caiu 10%, então eu imagino que ele volte seus 10%.
né? Distribui meus 6,5% nesse período. Então, lá na frente, num cenário de 3 anos, eu vou ter um ganho de 10% mais 6,5%, então eu ganhei ali 3%, conta simplista, né? 3% de valorização, mais 6,5% por mês, eu ganhei 9,5%. Poxa, é uma Bom possibilidade. rendimento. Não, eu quero ir para o ganho de capital. Poxa, eu vou comprar um fundo de shopping, eu tenho estabilidade financeira para passar por um momento de turbulência. Eu vou comprar o shopping depreciado a 30%, né? Que para voltar, ele vai voltar nos mesmos 3 anos, ele tem que voltar a 45%. Poxa, eu estou ganhando 15% ao ano. Não vou fazer esse movimento de troca de posição. Um fundo que caiu pouco para um fundo que caiu muito. Né? E aí, imaginando que e fiz uma análise fundamentalista que esse fundo que caiu muito, ele vai retomar os padrões pré-crise. Então, poxa, troque a posição. Agora, não, pera lá, o fundo de mall vai cair mais, então eu vou trocar a posição. E agora eu vou fazer o movimento contrário, eu vou sair do fundo de mall, eu vou entrar para o fundo de office. Aí, totalmente errado o movimento, tá? Perfeito. Não recomendamos então eu essa acho análise. que... Perfeito. Eu acho que, assim, a grande conclusão, né, é que qual é a melhor hora de você realocar, né, na sua carteira de FIIs? Olha, melhor vai depender muito do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é ter aquela renda mais garantida, né, aquela renda mensal que vai te fazer falta num momento como esses, vai para um fundo mais conservador, office, Exato. papéis. Se você tiver com, né, uma projeção de mais médio e longo prazo, e você pode esperar para ter o ganho de capital também, pensa em talvez um de shoppings, logístico. Eu acho que a resposta, ela está sempre volta para o investidor, acaba, eu acho que as pessoas sempre querem uma resposta pronta, mas não tem, né? Vai depender muito do que você, de qual é o seu objetivo com esse investimento. E eu acho que tem uma questão que eu estava aqui pensando, você falou muito dos setores e tal, vocês têm esse fundo que você também comentou, que é o fundo de fundos. Na gestão desse fundo de fundos, vocês olham para algum outro setor que vocês não têm na carteira especificamente? Vocês olham para agro, ou enfim, qualquer outro setor que vocês não teriam? Ou vocês também focam nesses mesmos setores de imobiliário que vocês já têm fundos específicos? Bom, a casa, ela tem um viés, né? A gente nasceu fazendo muito de investimento de private equity, né? O private equity, basicamente, o que ele é? Ele visa o ganho absoluto de capital. Tá? Você desenvolver, você comprar um imóvel por um valor depreciado ou menor e vender lá na frente, depois de pronto, reformado, ou em momento diferente do mercado, né, do ciclo, para um valor maior e buscar o ganho de capital. Perfeito. Tá? Com isso, é nossa obrigação, nosso dever, estar constantemente analisando novos setores do mercado imobiliário. Né? E com isso, assim, o exercício diário nosso é vamos olhar outros setores. Né? Foi daí que nasceu, por exemplo, a nossa estratégia de investimento em residencial estudantil. Né? O que é? Nós pegamos, assim, nós copiamos o que existe no mundo inteiro, que é aquela coisa do onde o estudante mora quando ele vai para uma faculdade fora da sua cidade. No Brasil não existia nenhum tipo de mercado organizado institucional nesse sentido. Não tem mesmo. Tá? Bem diferente de outros... outras realidades países, mundiais, né? Quando eu fui fazer meu MBA na Inglaterra, poxa, a primeira coisa, a faculdade falava, ó, o curso é assim, assim, assado, e os dormitórios são assim, 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 assado. Sim, né? No mundo inteiro isso acontece. Aqui no Brasil, as faculdades, elas ignoram isso porque não existe um mercado institucional para isso. Né? Então, assim, com esse fundamento, nasceu o nosso apetite, o nosso investimento em residencial estudantil. É uma tese que a gente está fazendo ainda em parceria com alguns investidores, com capital proprietário, mais alguns investidores específicos. Tá? Nós já alocamos 300 milhões de reais nesse... Nós temos comprometidos de investimento 300 milhões de reais nesse mercado para fazer um teste de comportamento da tese e depois, quem sabe, fazer alguma estratégia pública, um fundo imobiliário. Tá? Então, é nosso DNA estar sempre testando novos setores. Né? Então, a gente está sempre buscando.
o residencial, o agro, cemitérios, antenas, data centers. Cemitérios, Jesus, nunca pensaria nisso. São classes de ativo que tem um mercado organizado no âmbito mundial. É verdade, tá? Então, assim, é verdade. A gente não precisa criar nada, vamos olhar os mercados mais desenvolvidos, o que eles já fazem, vamos tentar adequar para a nossa realidade. Então, constantemente, nós estamos fazendo isso, sim. Né? Uhum. E aí a gente entra bastante naquela análise fundamentalista. Eu nunca me deixo levar, não, esse fundo aqui, ele investe nessa tese nova e ele vai pagar 8, 9, 10% ao ano. Gente, não é assim que a gente seleciona investimento imobiliário. Tá? Nossa abordagem, por ter esse viés, a gente já desenvolveu, a gente já construiu, já comprou terreno, aprovou projeto em shopping, escritórios, logística, residencial, já passamos por todos os momentos do ciclo, tá, e todas as etapas delas, da compra de terreno, a venda para o investidor final, nós já passamos por todas essas etapas. Então, a gente sabe chegar, a gente sabe analisar o valor intrínseco no imóvel que é lastro de cada um dos fundos. Então, nos segmentos que a gente não tem atuação, das duas uma, ou porque a gente não sente confortável, muitos deles a gente ainda não sente, porque a gente vê um play muito mais de yield, não, pera lá, esse fundo eu vou oferecer uma tese nova, vai oferecer 9%. Gente, vai oferecer 9%, qual a referência que a gente tem? Como, né? É uma tese totalmente nova. Pera lá, é o que a gente está fazendo um pouco no residencial estudantil. Seria uma irresponsabilidade da minha parte chegar e falar, não, o residencial estudantil vai distribuir uma renda, um yield de X. Eu não sei ainda o comportamento do mercado. Sim. Né? Então, a gente está sempre testando, sempre analisando, mas não sentimos confortável ainda com a profundidade ou com o setor específico do mercado. Tá? Mas é uma responsabilidade, é um assunto que está sendo diariamente, constantemente testado dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da VBI, é parte do DNA dela fazer essa análise. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem a dizer sobre as novas teses ali, sobre os novos os segmentos, os fundos de segmentos muito específicos ou diferentes, né? Perfeito. Eu acho que agora, bom, para finalizar aqui nos nossos últimos 8 minutinhos, a gente fala muito, assim, aqui com os nossos clientes aqui na XP, né, principalmente eu como economista, que olho sempre o macro, né, a alocação como um todo, e menos até produtos, e mais como a pessoa tem que olhar para a carteira dela de um ponto de vista holístico mesmo. Você acha que o investidor ele tem que olhar também para a carteira dele de FIIs, com essa visão de diversificação, ou você acha que ter um FII na carteira já é uma diversificação? Como é que você olha para isso? Você diria, vale mais a pena olhar para o seu, considerando tudo que você contou, né? Explicou aqui para a gente, olha, identifica o seu objetivo, então você acha que tendo um objetivo delimitado, né? Vamos dizer que ele seja um objetivo que, não, eu preciso de um caixa aqui de médio prazo, né? Eu posso deixar um tempo, mas eu também tenho uma necessidade de talvez um dinheiro, tenha um pouco de todos. Você acha que a diversificação é importante dentro do mundo de FIIs, ou você acha que um só, dependendo do seu objetivo, funciona? Bom, assim, depende também muito da visão de mercado de cada um. Dentro da VBI, a gente tinha fundos multissetoriais. A gente começou a empresa fazendo fundos multissetoriais. Eu tenho dentro do mesmo fundo escritório, shopping, logística, residencial para venda, né? Eu participava de incorporações, tudo isso dentro de um único fundo. Poxa, legal, porque dá para alocar, né? Qual o momento de mercado de cada um dos setores, né? Mas aí você fala, poxa, você começa a encontrar uma realidade onde tem investidor que fala, não, poxa, eu não gosto dessa coisa de shopping. Para mim, shopping vai sofrer com o e-commerce. Se eu gosto mais de tijolo, eu gosto de prédio ou na Faria Lima. Então, eu quero só office. Então, você começa a sentir uma demanda aí, né, por fundos setoriais. Então, por isso que a gente... específicos, né? Por isso que a gente quebrou os nossos veículos de investimento em veículos setoriais. Tá? Essa foi a primeira divisão. Qual que é e aí vai um pouco da sua estratégia, então, da sua visão de mercado. Eu gosto de escritórios ou de logística, ou eu gosto de imobiliário de uma maneira geral. Tá?
Outra componente, você tem tempo para isso? Né? Você tem tempo para acompanhar? Os fundos saíram de um número muito pequeno, hoje para mais de 100 fundos, né? 100 fundos com novas ofertas, direito de preferência, valor